Que outros temas vêm por aí? O que é que faltou para a gente, dos temas principais na nossa conversa? Eu colocaria mais 2 temas que são importantes de serem discutidos rapidamente. Se não no final desse ano, no máximo no começo do próximo ano. Um é a previdência complementar do servidor público, o fundo de previdência que está na Câmara dos Deputados, o governo está priorizando, e esse fundo de previdência é fundamental para começar a valer a nova regra de previdência do setor público. Para os que ingressarem. Para os que ingressarem novos. Ou seja, não vai mexer com o status quo dos atuais. Quem já está empregado continua com a mesma regra antiga. Agora, só vai entrar no novo sistema os que ingressarem após a constituição do fundo. É por isso que é importante aprovar o fundo. O fundo está na Câmara há alguns anos, né, mas o governo da presidenta Dilma agora priorizou. O ministro Garibaldi está, inclusive, à Câmara conversar com lideranças políticas para dizer da importância. Existem alguns pontos ainda a serem ajustados no texto da Câmara, mas é fundamental que a Câmara aprove rapidamente, o Senado possa aprovar e, efetivamente, o fundo se constituindo, comece uma nova forma de contratação previdenciária para o setor público. É um novo marco na questão do equilíbrio previdenciário para o futuro. Muda a regra efetiva do servidor público para os novos que ingressarem a partir da constituição do fundo. E outro assunto importante é um projeto de minha autoria e do senador Randolfo Pereira, que é a nova regra para o Fundo de Participação dos Estados, o FPE. O Supremo Tribunal Federal definiu como inconstitucional, a partir de 2012, a atual regra do FPE. Porque está construída sob critérios já ultrapassados, critérios demográficos. Exatamente. E isso já devia ter sido feito, e o Supremo deu então o prazo de 31 de dezembro de 2012 para nós termos uma nova regra. Então eu e o senador Randolfo, nós apresentamos uma nova proposta, a proposta está tramitando no Senado, é uma proposta que leva em conta uma série de aspectos para a definição do FPE, IDH, Índice de Saneamento do Estado, a questão da pobreza, da renda per capita, a área de preservação ambiental, a própria área geográfica, a população. Então é um cálculo mais complexo e mais completo do que o cálculo que é hoje feito para definir o FPE. Então esse é um assunto que nós temos que votar rapidamente, porque temos que aprovar no Senado, enviar à Câmara, provavelmente a Câmara vai mexer no texto, vai dar sua contribuição, vai colocar outras questões e esse texto voltará para o Senado. Portanto, ou seja, também é toque de caixa, porque se o prazo é até 31 de dezembro tem que ter sancionado. Então, senão nós vamos ter um buraco negro. Na verdade, nós não vamos ter uma regra para passar o FPE dos estados a partir de janeiro de 2013. Portanto, nós temos aí um desafio grande pela frente e esse é um assunto que precisa ser votado com responsabilidade e com rapidez. Agora, senador, falamos de royalties, de redefinição de cotas de participação dos recursos vindos do pré-sal. Falamos agora de FPE. Não estaria na hora de fazer esse mesmo uma reforma tributária, onde todas essas questões eventualmente fossem contempladas? A reforma tributária, o governo já tentou fazer várias vezes essa reforma tributária, né? E agora é um momento de dificuldade, porque você fazer reforma tributária num momento de crescimento grande da economia é mais fácil de fazer, porque você vai partilhar receitas que estão crescendo. No momento em que há dificuldade à vista no crescimento, você, na verdade, fica mais difícil tirar alguma coisa de alguém. É mais fácil você não acrescentar do que você reduzir receitas. Então, num momento em que a economia se ressente, nós temos aí uma perspectiva de problemas no exterior, né, com repercussão no Brasil, com certeza. Então, é mais difícil fazer a reforma tributária. Então, o governo optou por fazer a reforma tributária parcial. Nós estamos fazendo algumas propostas retalhadamente que serão feitas por partes, né? Nós estamos agora, por exemplo, discutindo um texto que é meu, uma nova resolução do Senado, que acaba com o incentivo para produtos importados. Nós temos vários estados no Brasil que estão dando incentivos para importação de produtos, ou seja, o produto importado chega aqui mais barato do que o produto brasileiro. E isso, sem dúvida nenhuma, gera um desequilíbrio e gera um problema grave de desindustrialização para o país. Então nós estamos discutindo a Resolução 72, nós queremos fazer um outro mecanismo de ICMS para não gerar crédito nos produtos importados, exatamente para evitar
que nós tenhamos aí um incentivo para a importação de produtos. A balança comercial brasileira não pode ficar negativa e nós temos que gerar empregos aqui no Brasil e não gerar emprego lá fora. Se a gente começa a dar incentivo a produtos importados, nós estamos gerando emprego lá fora, na China, nos países asiáticos, né, em vez de estarmos gerando o emprego que o povo brasileiro precisa. O senhor falou em processo de desindustrialização, me faz fazer uma última pergunta. Como é que o senhor está vendo como líder do governo essa crise que se avoluma a partir da Europa e que pode chegar no Brasil não apenas como uma marolinha, mas provocar realmente graves problemas para a nossa economia? Ou o senhor acha que não vai ser tão grave assim? Não, a crise na Europa é muito grave e preocupa o mundo todo, né? Preocupa o Brasil, preocupa os Estados Unidos, preocupa os outros países todos da economia mundial, porque a zona do euro é um parceiro importante do país, nas exportações e também no próprio processo de equilíbrio econômico do planeta. Então, vai haver crise, há uma crise já instalada, repercussões no Brasil vai haver. Agora, nós estamos preparados, a presidenta Dilma sempre diz isso. Nós fizemos o dever de casa. Na crise de 2009, o Brasil foi o último a entrar, foi o primeiro a sair. Nós temos um mercado consumidor importante. O PIB brasileiro, 83% dele depende do mercado consumidor, não depende de exportação. Então, na verdade, a gente tem um sustentáculo grande que é a nossa economia interna. Agora, essa economia interna precisa ser reforçada, com crescimento, com renda, com geração de empregos. É por isso que o governo faz o seu dever de casa de responsabilidade fiscal, de não aumentar gastos, né, e de ter todo esse controle, de aprovar a DRU, que a gente falou um pouco antes. Então, são passos importantes na política de responsabilidade fiscal do governo. Mas, sem dúvida nenhuma, a crise da Europa preocupa muito. Os Estados Unidos está com um crescimento muito baixo, a Europa provavelmente vai ter crescimento negativo, né, vai ter recessão, e então o Brasil tem que botar as barbas de molho, tem que se cuidar, tem que estimular a produção brasileira, tem que ganhar competitividade perante o mercado internacional, tem que administrar bem essa taxa de câmbio aí, que é um problema sério também para os nossos exportadores. Ou seja, tem muitos desafios pela frente. Muito obrigado pela entrevista, senador. Obrigado. Bem, chegamos ao final da nossa conversa. Já agradeci ao líder do governo a gentileza de nos ter concedido essa entrevista. Se você quiser enviar seu comentário, sua crítica ou sugestão de pauta, basta acessar o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Vamos, participe e até um próximo programa.